Obrigado. Então, irmãos, eu sempre costumo fazer pregações mais voltadas, que eu costumo chamar de pregações expositivas. Eu uso um texto da Bíblia e eu explico esse texto. E eu acredito que essa forma que melhor alimenta a igreja. Se você conhece melhor a Bíblia, se você estuda um trecho da Bíblia e você entende, você se sente, nossa, eu sou capaz de pegar a Bíblia e entender. Então, eu sempre procuro fazer isso, mas hoje eu não vou fazer assim. Hoje eu vou fazer diferente. Eu queria tocar nesse assunto com vocês e vou seguir de uma maneira um pouco diferente hoje, mas acredito que você vai conseguir entender. Eu, quando era criança, até hoje, eu sempre quis saber como as coisas funcionavam. Eu me lembro que quando eu era criança, eu vi uma panela na cozinha e tinha óleo e água. E o óleo estava em cima e a água estava embaixo. E na minha cabeça aquilo estava completamente errado, porque o óleo é mais grosso que a água, é mais encorpado que a água. Então o óleo tinha que ficar embaixo e a água tinha que ficar em cima. Eu tinha confundido viscosidade com densidade, são dois conceitos diferentes, mas enfim. Então eu falei, vou fazer uma experiência e vou provar que a água fica em cima do óleo. Então eu peguei uma canequinha que eu tinha de alumínio lá, do meu time lá, botei uma fita por cima da caneca, coloquei a caneca no fogo e pensei, a água vai ferver, vai condensar aqui em cima, ela vai ficar por cima do óleo, o óleo fica embaixo. Só que aí vocês sabem o que aconteceu, né? Começou a formar aquelas bolas de água, paf, paf. Acabei me queimando e minha mãe brigando comigo, né? Mas enfim, a gente quer saber, eu acho que muitos de nós querem saber qual é a força por trás daquilo que nos move. Depois eu estudei química, né, e fui fazer, eu fiz engenharia, né? E aí eu comecei a entender, assim, se eu tenho duas substâncias lá que estão próximas, o que faz elas se movimentarem de um lado para o outro, né? Aí eu descobri que tem uma característica lá chamada potencial químico, que a diferença faz com que eles se movam. Bom, isso aí é lá da engenharia. Mas o que faz uma coisa cair de um lugar alto? Uma diferença de energia, né? Então um lugar tem energia potencial, o outro não tem, se você soltar, ele cai. Por que dois corpos se atraem, né? Por causa de massa, né? Por que a gente é atraído pelo Sol? Porque o Sol tem uma massa muito grande e ele puxa a gente. Então, quais são as forças mais poderosas do universo, né? Às vezes eu não sei, e o que faz você se mover? Eu fico pensando nessas coisas. E a Bíblia fala sobre uma das forças mais poderosas de todo o universo, que eu queria compartilhar com vocês. Queria chamar você para ler Romanos 1, 16 e 17. Em Romanos 1, versículo 16, Paulo, que escreveu essa carta, fala assim: eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus, pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita, é por meio da fé, do começo ao fim, como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Então, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Você quer ver uma coisa poderosa? Veja o Evangelho. Você quer saber como é que Deus transforma a vida das pessoas? Entenda o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para salvar as pessoas. Ele é a força motriz. Ele é o que nos puxa. Ele é o que nos faz andar. Ele é o que nos dá a motivação. O Evangelho. Muito legal, Samuel. O que é o Evangelho? Evangelho é uma palavra que veio originalmente do grego e que não foi literalmente traduzida para o português. Algumas vezes sim, mas evangelho significa boa notícia. E
E o Evangelho é uma notícia. É uma notícia. E as notícias mexem com a gente, não mexem? O preço da carne vai subir. Isso mexe com você? Aquele churrasco que a gente estava planejando. Agora, para você se aposentar, você vai ter que trabalhar mais tempo. Isso é uma notícia que mexe contigo? Eu estava para viajar e a gente tinha que comprar dólar. E o dólar subiu. E subiu. E subiu. Eu falo, para de subir. Mas essa notícia, o dólar subiu, mexe com você. Vou falar de uma agora. O time do seu coração perdeu a final. Isso mexe com você. Tem tantas coisas que são só notícia. É só uma notícia. Mas ela mexe com você. E o Evangelho é uma notícia que tem implicações profundas na sua vida, que mexe com você. E mexe muito mais do que o preço da carne ou o seu time ter ganhado ou perdido um campeonato. O Evangelho pode ser dito de maneira simples, ele pode ser comunicado de muitas maneiras diferentes, mas ele não é ausente de complexidade. O Evangelho às vezes é muito difícil para entender. E eu queria compartilhar com vocês hoje o Evangelho. O tema dessa pregação é o Natal sob a perspectiva do Evangelho. Mas queria dividir com vocês que o Evangelho ainda é difícil demais para mim. E eu vou compartilhar com vocês por quê. Existem várias maneiras de você apresentar o Evangelho. O Evangelho tem a ver com a boa notícia a respeito de Jesus. E tem gente que fala sobre o Evangelho no contexto do mundo. Ou seja, Deus criou o mundo, Deus criou os homens. Então o primeiro tema foi a criação. Depois, os homens pecaram contra Deus e caíram, foram decaídos. Jesus providenciou uma forma de salvar o mundo, enviando seu Filho, e redimiu as pessoas. E o Filho dele um dia vai voltar e restaurar todas as coisas. Então essa é uma forma da gente apresentar o Evangelho. A criação, a queda, a redenção e a restauração. Falando do mundo. Mas a gente pode falar do Evangelho de uma forma um pouco mais pessoal. E falar, quem é Deus, o Criador do universo? O que é pecado? O que eu fiz para ofender esse Criador? Quem é Cristo? O Filho de Deus, no qual habita toda a natureza de Deus. E o que Ele fez? Ele abandonou a glória e desceu aqui à terra e se sacrificou para que eu e você pudéssemos ter um relacionamento com Deus. E como é que eu respondo a isso? Com fé. Isso é uma outra maneira de falar do Evangelho, de forma mais pessoal. E aí você vai envolver a sua história. Eu queria ler com vocês Filipenses, capítulo 2, do 5 ao 11. Josenildo leu com a gente aqui na ceia, do 8 ao 11. Mas eu queria reler esse texto, porque esse texto é uma pérola a respeito do Evangelho. Filipenses 2. Diz o seguinte: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele um nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos
caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Essa passagem fala basicamente sobre o que é o Evangelho. Jesus, o Filho de Deus, se esvaziou e veio ao mundo na forma de Jesus. E é disso que a gente fala a respeito do Natal. E esse Jesus morreu na cruz como sacrifício substitutivo no meu lugar e no seu lugar. E ele ressuscitou como os primeiros frutos de um mundo inteiramente renovado. Essa é basicamente a mensagem. E a gente ouvindo essa notícia, não, tá bom, o que isso tem a ver comigo? E eu queria falar com vocês um pouco sobre isso. Jesus vivia no céu com Deus e não precisava de forma alguma descer na terra, a não ser que ele fosse cumprir um plano que Deus tinha. Mas Deus não precisava abrir mão. Jesus não precisava abrir mão de sua posição. Mas Jesus foi o rei que se tornou servo. As pessoas que têm fé no Evangelho, elas causam estranheza nos outros, porque elas invertem as coisas. As pessoas que deveriam ser importantes, não são essas. As pessoas que merecem as honras, não são essas. A pessoa que serve é mais importante do que a pessoa que está na posição elevada. Quem é rico está disposto a se fazer pobre. Tudo isso para imitar o Evangelho. No livro de Atos, a Bíblia fala, quando os apóstolos começaram a pregar em Tessalônica, numa das cidades, as pessoas falaram, aquelas pessoas que estão virando o mundo de ponta cabeça chegaram até aqui. Aquelas pessoas que estão colocando as coisas que deveriam estar em cima, embaixo, e as coisas que deveriam estar embaixo, em cima, chegaram aqui. O Evangelho transforma as coisas. Ele muda de ponta cabeça, de cima para baixo. E eu queria perguntar para você: você acredita no Evangelho? A sua vida é estranha para as pessoas? Sua vida é estranha? Você valoriza o que o mundo desvaloriza? Você tem virado o mundo de ponta cabeça? Sabe, quando a gente lê alguns trechos da Bíblia que falam sobre a essência da vida de Jesus, a gente vê: felizes são os pobres. Você pensa assim? Porque eu não penso. Eu falo, eu quero ter muito recurso financeiro. Eu queria morar num lugar diferente do Engenho Novo. Eu queria poder pagar outras coisas, as escolas e ter, mas a Bíblia fala: bem-aventurados são os pobres. Bom, bem-aventurados os que têm fome, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que são odiados, rejeitados, insultados por causa de Jesus. Sabe, eu não estou querendo dizer que é pecado você ter recursos, mas existem coisas que são muito mais valiosas do que isso. E aí Jesus, quando faz esse discurso do Sermão do Monte, ele troca. Ele fala: ai de vocês que são ricos, ai de vocês que têm tudo, ai de vocês que estão rindo, ai de vocês que são elogiados. Porque se vocês são ricos, vocês já tiveram sua vida boa. Se vocês têm tudo, vocês vão passar fome. Os que estão rindo vão chorar. E os elogiados, os falsos profetas também foram tratados assim. Mas Jesus faz uma inversão.
os últimos serão primeiros, e os primeiros vão ser últimos. É mais feliz quem dá do que quem recebe. Jesus era rico e se fez pobre. Como eu falei, o Evangelho é simples, mas ele ainda é difícil de entender. Essa inversão é uma forma de imitar o padrão da salvação de Jesus, que era rico e se fez pobre, que era rei e se fez servo. E Jesus triunfou sobre o pecado como? Ele chegou aqui cheio de poder e falou: acabou agora, ninguém mais vai pecar, porque senão eu vou punir todos vocês. Ele não fez isso. Jesus triunfou sobre o pecado se humilhando, morrendo, se tornando vulnerável. Tem um filme chamado 300. Eu não sei se vocês já viram esse filme, mas tem uma cena em que um rei persa, ele dominava tudo e ele estava dominando o Império Grego, né, da época, e ele se achava um deus. E os gregos conseguiram fazer um cortezinho nele, e aí saiu sangue. E aí provar: você não é Deus, você também sangra. Mas a história de Jesus é uma coisa completamente contrária à ideia do que as pessoas pensavam do que era ser Deus. Porque as pessoas viram Deus pendurado numa cruz, sangrando e sofrendo pelo seu povo. Isso é inimaginável. Isso é impensável. E Jesus triunfou. A Bíblia fala que Jesus fez um espetáculo, com todas as autoridades sendo dominadas por Ele na cruz. A gente gosta de ver muito que Jesus ressuscitou, e é fato, Jesus ressuscitou, mas Jesus venceu na cruz. Jesus venceu não confiando em si mesmo, mas no plano de Deus. Jesus venceu perdendo. Mas nós amamos a vitória, nós amamos as conquistas, nós amamos os elogios, nós queremos ser importantes. Isso é normal da humanidade. Mas Jesus virou de cabeça para baixo essas coisas. Não tem valor nenhum. A vitória é quando você deixa de confiar em você e confia em Deus. Jesus venceu porque perdeu tudo. A Bíblia fala em Lucas 9, no versículo 58, as raposas têm as suas covas, os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. A ideia de ser um cristão é imitar o padrão de salvação de Jesus, que se esvaziou, que entregou tudo o que ele tinha, que perdeu. Quando você tem um bom emprego, você está seguro porque você tem um bom emprego. Se você tem um bom casamento, você está seguro que você tem um casamento. Nós temos várias coisas nas quais nós depositamos nossa segurança. Só que Jesus não tinha onde descansar a cabeça. Jesus não tinha segurança. A segurança dele estava em Deus. Você consegue enxergar a loucura disso? Ele não tinha apoio em nada. O apoio dele era a relação dele com Deus. Talvez ele não tivesse aquilo, talvez não tivesse, mas ele seguia adiante. O plano é esse, então a gente vai seguir.
Jesus confiou 100% em Deus e não se apoiou em nada além disso. E hoje é muito difícil, irmãos, você se apoiar 100% em Deus. Porque nós apreciamos várias coisas. Às vezes nós apreciamos um relacionamento com alguém, e a gente deixa de dizer a verdade e de confrontar essa pessoa, porque nós temos medo de perder esse relacionamento, e a gente segura ali. Às vezes a gente tem medo de perder o emprego, e o nosso patrão está falando para a gente cometer uma injustiça. A gente tem vários lugares para se apoiar. Você imaginou andar sem apoio? E só deixar Deus te sustentar? É uma coisa muito difícil. Quando Jesus fala que ele não tinha lugar para apoiar a cabeça, ele estava chamando os discípulos dele. E os discípulos começaram a falar: olha, primeiro deixa eu enterrar meu pai. E Jesus fala: deixa que os mortos enterrem seus mortos. Lá no acampamento a gente teve uma irmã que o pai dela estava nos últimos dias, mas ela não deixou de ir e de servir. E ela teve a notícia que o pai dela faleceu quando ela estava lá no acampamento, na quarta-feira. E aí chegou uma criança machucada, e ela tinha acabado de receber a notícia, e ela foi lá e cuidou da criança. Ela já tinha se despedido do pai dela, ela sabia da situação, mas você imagina você continuar com o coração de servir, mesmo nas situações mais extremas, porque você não está se segurando nessas coisas. O Evangelho é difícil demais. O Evangelho é o oposto do mundo, da maneira de pensar do mundo. O mundo valoriza o poder, o reconhecimento, o status, a riqueza, a superioridade intelectual, racial, social, poder às custas dos outros, reconhecimento. O Evangelho é o contrário. Eu queria te falar uma coisa. Se você é moldado pelo Evangelho, se nós somos moldados pelo Evangelho, nós vamos causar um impacto incrível. Não porque a gente queira fazer isso, mas porque o Evangelho muda você poderosamente. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Uma comunidade em que as pessoas colocam a fé delas no Evangelho é uma comunidade vibrante, que serve, que vive de maneira diferente, que doa. É singular. A minha oração é que a gente viva, que eu viva e que nós vivamos mais parecidos com o Evangelho. O Evangelho é a notícia que Jesus se esvaziou e veio ao mundo ser um servo. Se esvaziou, sendo rei, veio servir. E essa notícia, o que me espanta no Evangelho é que o Evangelho ele tem uma maneira holística de ser. A ideia de ser holístico é o seguinte: se você pega um pedaço dele, ele está no todo. E o todo consegue te mostrar um pedaço. Então essa característica de virar as coisas de cima para baixo, de deixar a posição de líder e se tornar servo, isso está no Evangelho como um todo, ainda que seja uma parte dele. E o Evangelho é que Jesus morreu na cruz como sacrifício substitutivo. A Bíblia fala, como o Josenildo leu aqui, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz.
E eu continuo pensando, o evangelho para mim é difícil. Você já deve ter estudado a Bíblia com alguém, ou você está vindo aqui pela primeira vez, alguém vai ler Romanos 3:23 com você. Guarda essa passagem. E ele vai mostrar para você um gráfico dos pecados e das pessoas. E uma pessoa com um montão de pecados, outra com um montinho, e outra com quase nada. E ele vai fazer, desculpa dar o spoiler, mas vamos fazer a pergunta para você: quem está mais afastado de Deus? E aí ele vai ler Romanos 3:23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ninguém está mais perto de Deus, mais afastado de Deus. Todos. Romanos 11:32 fala que Deus colocou todos prisioneiros da desobediência para exercer misericórdia para com todos. Essa ideia teológica é muito legal, né, cara? Eu acho interessante. Desculpa, mas eu não gosto, porque eu não sou igual a um estuprador, e eu não me vejo assim. Eu não sou igual a um assassino, e eu não me vejo assim. A ideia teológica pode ser bonita, mas é muito desafiante para mim entender que eu não sou melhor do que nenhum dos outros pecadores. Isso cabe na sua mente? É muito difícil para mim. Eu me vejo claramente melhor do que as outras pessoas. Eu preciso falar: Deus, me ajuda a enxergar a verdade do Evangelho. Eu sei que cada pecado tem uma consequência diferente. Alguns pecados levam até a pena de morte em alguns países. Mas o problema é que o fato de eu não cometer determinados pecados me faz sentir diferente, me faz sentir melhor. E vocês se lembram? Tem uma passagem da Bíblia que fala de um fariseu e um publicano orando. Um fariseu, que era uma pessoa religiosa, e um cobrador de imposto, que não era religioso. E a pessoa religiosa fala: Deus, muito obrigado, porque eu não sou igual àquele cobrador de imposto. Eu faço isso, eu faço aquilo. E o cobrador de imposto bate no peito e fala: eu não sou digno nem de falar contigo. Tem misericórdia de mim, que sou pecador. E a Bíblia fala que aquele homem que cobrava impostos, que não era religioso, voltou para casa mais perto de Deus do que o outro, que era religioso. Mas ainda assim eu me sinto: nossa, gente, é difícil demais me ver igual a essas pessoas. E eu queria ler uma passagem da Bíblia com vocês em Mateus 27. Mateus 27, versículo 15. Em toda a festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar. Pilatos era o governador. Pilatos costumava soltar um dos prisioneiros, um dos presos, a pedido do povo. Naquela ocasião estava preso um homem muito conhecido, chamado Jesus Barrabás. Então, quando a multidão se reuniu, Pilatos perguntou: quem é que vocês querem que eu solte? Jesus Barrabás ou este Jesus, que é chamado de Messias?
Pilatos sabia muito bem que os líderes judeus haviam entregado Jesus porque tinham inveja dele. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, a sua esposa lhe mandou o seguinte recado: não tenha nada a ver com esse homem inocente, porque essa noite, num sonho, eu sofri muito por causa dele. Os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a pedir ao governador Pilatos que soltasse Barrabás e condenasse Jesus à morte. Então o governador perguntou: qual dos dois querem que eu solte? Barrabás, responderam eles. Pilatos perguntou: que farei então com Jesus, que é chamado de Messias? Crucifica, responderam todos. Ele perguntou: que crime ele cometeu? Aí começaram a gritar bem alto: crucifica! Então Pilatos viu que não conseguia nada e que o povo estava começando a se revoltar. Aí mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: eu não sou responsável pela morte desse homem, isso é com vocês. E toda a multidão respondeu: que o castigo por esta morte caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, como eles haviam pedido. Depois mandou chicotear Jesus e o entregou para ser crucificado. Eu li esse texto pelo seguinte: eu não vou me detalhar muito, mas eu queria dizer o seguinte: você é Barrabás. Você foi solto porque Jesus morreu. Você tem esperança porque Jesus morreu. Você é responsável pela morte de Jesus. Eu sou responsável pela morte de Jesus, porque se Jesus não morresse, nenhum de nós teríamos esperança. As pessoas ficam falando às vezes, eu não sei se alguém já falou isso para você, mas fala assim: eu devo ter jogado pedra na cruz. Você não jogou pedra na cruz, você matou Jesus. Quando as pessoas falam isso, elas querem dizer: eu não mereço o que está acontecendo, eu merecia algo melhor. Mas é verdade, você não merece o que está acontecendo, você merece a morte. Mas Jesus te substituiu. Jesus foi no seu lugar. Eu queria deixar uma coisa bem clara aqui para vocês: ninguém pode se salvar. Ninguém pode se reconectar com Deus. As suas boas ações não podem salvar você. O seu arrependimento não salva você. A sua servidão não salva você. A sua justiça não salva você. Jesus salva você. E Deus só tinha um plano, era só Jesus. E só tinha um jeito, era Ele morrendo. Jesus tinha que morrer no meu lugar. Jesus tinha que morrer no seu lugar. E eu e você precisamos desesperadamente disso. A sua justiça é inútil, me desculpa. E você não merece nada. Mas Jesus fez por você, no seu lugar. Você era o bandido. E toda vez que a gente deixa a nossa natureza falar mais alto do que Jesus no nosso coração, é como se a gente dissesse novamente: eu prefiro Barrabás solto do que Jesus. O Evangelho não é sobre o que você faz para ser salvo. O Evangelho é sobre o que Jesus fez para salvar você. E nunca, nunca, nunca vai ser sobre o que você fez para ser salvo. Consegue entender essas coisas? Isso mexe com você, porque isso tem implicações na sua vida. O Evangelho transforma a gente de dentro para fora, porque você não faz as coisas para conquistar a sua salvação, para merecer, mas você é tão constrangido por Jesus, pelo que Ele fez por você, que você faz coisas em gratidão a Ele.
Eu estou com pouco tempo aqui, mas eu vou terminar esse ponto aqui com vocês. Religião, a maioria das pessoas religiosas, elas têm a ideia de que elas precisam obedecer para ser aceito. Eu preciso de obediência, senão Deus não vai me aceitar. Mas o Evangelho diz o seguinte: você é aceito. O Deus desceu na terra, Deus morreu por você, e você foi aceito. O Evangelho diz: eu sou aceito, por isso eu obedeço, porque eu sou constrangido. Eu sou transformado por isso. Eu queria ler um trecho de um livro com vocês que fala assim: a religião, obedeço, portanto sou aceito, é muito diferente do Evangelho, que diz: sou aceito por Deus por meio de Cristo, portanto obedeço. Mas a religião é uma falsificação muito convincente. Embora tanto a religião quanto o Evangelho sejam sistemas de motivação e propósito completamente diferentes, na superfície eles parecem iguais. Duas pessoas que baseiam a vida em cada um desses dois sistemas talvez se sentem lado a lado na igreja. Ambas se esforçam por obedecer à lei de Deus, por orar, por contribuir generosamente e por ser bons familiares. No entanto, fazem isso por motivações radicalmente diferentes, com um espírito inteiramente diferente, resultando em um tipo de caráter interior absolutamente diferente. O que eu quero dizer? Esse texto aqui, resumindo, nós podemos ter um poder atuando em nós, que é o poder da religiosidade. É o poder que eu preciso fazer para ser aceito. É o poder que é a nossa autojustiça, é a nossa autoimagem, e ele trabalha para a gente ser justo dentro de nós. E a gente pode ter um poder que é realmente o poder de Deus no nosso coração, que é: Jesus fez algo por mim e eu vou mudar por causa disso. E o que isso tem a ver com a gente? Falando, eu vou dar o exemplo de casados, mas eu poderia dar exemplo para qualquer área da vida. Quando o seu marido ou quando a sua esposa não fazem as coisas como você espera que eles fizessem, ou eles te ofendem, o que você faz? Você lembra do Evangelho? De como você não fazia as coisas que Jesus queria que você fizesse. E de como você magoou Jesus. E qual foi a resposta que Jesus deu às suas ações? Ele se entregou por você. Então, a sua relação com as pessoas é transformada pela sua visão do Evangelho. O Evangelho, ele é de cima para baixo. Ele inverte as coisas. O rei se torna servo. E o servo se torna rei. O Evangelho, ele é de dentro para fora. Não é o que nós fazemos, mas é o que Jesus fez por nós. E o Evangelho, ele é garantido de que funciona, porque Jesus ressuscitou. E Ele é a esperança que um dia nós vamos também ressuscitar com Ele. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu só queria deixar uma coisa: que o poder do Evangelho seja a força que move a sua vida. É isso que eu queria compartilhar com vocês, irmãos.